Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. E nesse vídeo aqui você vai aprender a criar um conversor de moedas utilizando o Python. Muita gente, quando começa na programação, nos seus primeiros projetos ali, quer criar um conversor de moedas, quer criar, por exemplo, uma calculadora. A gente já tem um vídeo de calculadora aqui no canal e agora esse vídeo aqui você vai aprender a criar um conversor de moedas. Não é um conversor de moedas tão simples, tá? Ele tem alguns conceitos um pouco mais avançados, mas nada muito impossível. Se você acompanhar direitinho, você consegue fazer o conversor, tá? Então a gente vai usar, a primeira coisa que a gente vai usar vai ser uma biblioteca, tá? Então antes de começarmos, se inscreve no canal, like no vídeo e vamos lá. Então, como eu disse, uma biblioteca. Então, import requests, tá? Então, é uma biblioteca de requisição que a gente vai usar aqui. Na linha de baixo, você vai colocar uma função para obter os valores. Então, a gente vai colocar aqui, obter taxas. É uma função que a gente vai entrar em um site, tá? A gente vai colocar aqui URL igual, e aí você vai colocar esse link aqui. Esse link eu deixei aqui na descrição, então você só copia e cola, porque se você for tentar copiar, você pode errar alguma coisa e dar erro no código, tá? Então, na descrição, você só copia e cola esse link. Esse link é onde ele vai entrar para pegar as taxas de câmbio, tá? Então, é um site relativamente atualizado, que tem algumas taxas e ele vai estar ali sempre pegando as taxas de câmbio. Na linha de baixo você vai colocar uma outra variável que eu vou chamar de response e você vai colocar essa estrutura. Então você vai chamar a biblioteca request, vai chamar a função get de dentro da biblioteca request e vai colocar aqui a variável URL, tá? Que é essa variável aqui. Então ele vai fazer uma requisição baseada nessa URL aqui. E aí aqui você vai colocar uma variável de data, vai colocar response, tá? Na mesma estrutura que você colocou aqui, eu acabei colocando o response errado, mas aqui a gente vai colocar um response da maneira correta. Você vai colocar .json, vai abrir e fechar parênteses, vai dar um return aqui, data, abre colchetes e vai colocar aqui rates. Então, essa estrutura aqui dessas duas últimas linhas são coisas um pouco mais avançadas, que eu não vou explicar nessa aula aqui, porque não é o intuito dessa aula. Então, essa parte aqui você só copia e cola, mas até aqui você entendeu. Então, a gente colocou uma URL para ele entrar, e aqui é a estrutura que vai fazer ele entrar e pegar os valores dentro dessa URL. Agora, a gente vai para uma função para converter as moedas. Então, você vai colocar aqui def converter moedas, e vai colocar alguns parâmetros. Então, parâmetro de valor, que é o valor a ser convertido, moeda de origem, que é a moeda da qual você vai converter, moeda destino, que é a moeda para a qual você vai converter, e a taxa. Então, essa taxa ou taxas aqui seria a taxa de conversão entre as moedas. Na linha de baixo, você vai colocar aqui if moeda de origem em taxas and moeda de destino em taxas. Então, essa estrutura que você colocou aqui é para validar se a moeda de origem e a moeda de destino estão disponíveis dentro da lista de taxas, tá? Se tiver, você vai fazer o seguinte: taxa de origem é igual, como se fosse uma variável, taxas, moeda, origem. Então, aqui a gente está associando a taxa da moeda de origem dentro dessa variável taxa origem para ficar mais fácil, tá? Aqui você pode copiar essa linha, vai para a linha de baixo e substitui por destino. Então, aqui a gente coloca destino. Alinha isso aqui, né? A indentação ela veio um pouco errada, mas aí depois que você alinhou, tá tudo certo. Então, a gente já colocou a taxa de origem e a taxa de destino. Aqui a gente vai colocar uma taxa, digamos que de parâmetro. Então, por exemplo, valor em USD. Vou colocar em dólar porque o dólar é mais conhecido por ser uma moeda global. Se eu colocar aqui valor, taxa, origem, tá? Então, a gente vai dividir o valor pela taxa de origem. E aqui embaixo a gente vai fazer o caminho inverso. Então, valor convertido é igual a valor em USD, que é o que a gente colocou ali em cima, multiplicado por taxa destino. Então, essa é a estrutura que a gente vai usar. Aqui ele está dando um erro, não sei porquê. Ah, sim, faltou um underline aqui. Você não pode colocar uma variável espaçada dessa maneira. Faltou um underline. E aqui um return. E aí dentro desse return você vai colocar a variável valor convertido, tá? Então essa estrutura é a estrutura que a gente criou para converter a moeda. Então, transformando a moeda de origem mais a sua taxa nessas variáveis de taxa de origem, taxa de destino. Aqui são os valores base, então isso aqui geralmente a de divisão é para quando você está indo de uma moeda
mais forte para uma mais fraca, e aqui o de multiplicação é de uma mais fraca para uma mais forte, tá? Então, essa é a estrutura. Aqui embaixo a gente vai colocar um else, caso dê algum erro, e aí caso dê algum erro, você vai retornar um none, tá? Que é basicamente um nada, então não vai retornar nada, não vai aparecer aquele erro na sua tela. Aqui embaixo a gente vai usar uma variável chamada taxa de câmbio, tá? Essa variável taxa de câmbio você vai chamar a função obter taxas. Então, na verdade, você não vai colocar dessa maneira, você vai colocar como se fosse uma variável para ficar melhor até, e aí você chama a função aqui dentro. Aqui embaixo você vai colocar os parâmetros que a gente tem aqui em cima, então valor, só que agora na forma de input. Então vai ser um input de float e você vai colocar aqui qual o valor a ser convertido. Coloca 2 pontos aqui. Na linha de baixo você vai colocar a moeda de origem. Aqui nesse caso não é uma float, então você vai colocar aqui um input e perguntar qual é a moeda de origem. Vai colocar, pode ser uma interrogação ou talvez 2 pontos para ficar uniforme, tá? E a moeda underline destino vai colocar o input e vai perguntar qual é a moeda de destino, tá? Então, basicamente é essa estrutura. Eu recomendo, na verdade não recomendo, é obrigatório que você coloque isso aqui, tá? Se você pegar esse link aqui que a gente colocou e jogar no seu navegador, você vai ver uma grande tabela de conversões. E aí, essa tabela de conversões, ele identifica a moeda por um, digamos que um pequeno código de letras maiúsculas. Então, o dólar, por exemplo, ele é USD. O real, por exemplo, é BRL. E ele precisa estar em letra maiúscula. Se ele não tiver, o código vai dar erro. Então, você coloca esse upper aqui no input para caso o seu usuário ele coloque errado, aí o próprio código vai consertar para o código final não dar erro, tá? Então, ele mesmo vai consertar. E aqui a gente vai colocar a variável valor convertido. Essa variável valor convertido você vai chamar todos os outros. Então você vai colocar aqui a função converter moedas dentro dessa valor convertido e vai passar esses parâmetros aqui, tá? Então, primeiro parâmetro você vai colocar o parâmetro de valor. Segundo, você vai colocar moeda de origem, moeda de destino e por último, taxa de câmbio, tá? Então, como você pode ver, tá diferente aqui. Esse aqui é só taxas, esse aqui é taxa de câmbio, porque o que importa são esses valores aqui, essas variáveis aqui. Aqui de cima não interessa, você tem que colocar da maneira que está escrita aqui nos inputs, tá? Então, depois que você colocou, a gente já está no final do nosso código, a gente vai colocar um if valor convertido aqui. Então, se o valor convertido is not none, então aqui esse if seria para caso não dê erro. Se der um erro, ele vai parar. Mas se não der um erro e se der tudo certo, aí a gente vai entrar nesse if aqui. Então, se não der um erro, então se der tudo certo, ele vai fazer um print. Esse print ele vai funcionar da seguinte maneira. Você vai colocar o f de função contra a barra n, que ele vai quebrar uma linha, e vai colocar da seguinte maneira. Valor, 2 pontos, ponto 2f. Essa estrutura de 2 pontos, ponto 2f é uma estrutura para você limitar o número de casas decimais depois da vírgula. Então, no máximo, 2 casas decimais depois da vírgula, que geralmente são centavos, mas não mais do que isso, senão vai ficar um número com 15 casas decimais nos centavos, tá? E você não quer isso. Então, você coloca no máximo 2. Coloca aqui um espaço para ficar um pouquinho separado e vai colocar aqui moeda origem, tá? Esse moeda origem é a moeda que você está colocando aqui em cima, tá? Então, se você colocar moeda BRL, que seria o real, ele vai colocar aqui 500 BRLs, tá? Então, ele não vai aparecer escrito reais, tá? Porque ele precisa converter. Se você quiser, você pode colocar aqui, por exemplo, o BRL para ele identificar que ele é real, fazer a conversão e aí no print final você coloca um condicional if. Então, if BRL printar reais, por exemplo, if USD printar dólares. Mas é uma coisa um pouquinho mais complexa e mais de personalização. Se você quiser fazer no seu código, eu não vou fazer aqui, tá? Aqui, moeda de origem, você vai colocar é equivalente, por exemplo, a, e aí depois desse equivalente, a gente pode colocar um a gente vai colocar aqui o valor convertido, tá? O valor convertido, você usa a estrutura de 2 pontos, ponto 2f, coloca um espaço aqui e coloca moeda destino. Então, basicamente, essa é a estrutura do seu print. Então, R$500, por exemplo, 500 BRL é equivalente a tantos dólares, por exemplo, ou no caso USD, não vai ser dólares.
E aqui embaixo a gente vai colocar um else, então caso dê algum erro, a gente vai colocar aqui um print, e dentro desse print a gente vai colocar moedas não encontradas, por exemplo. A gente pode colocar aqui um encontradas ou inválidas, por exemplo. Então você escreveu de alguma maneira que não devia. E basicamente está pronto o nosso código. Então a gente já pode vir aqui rodar ele, Python moedas.py, dar um enter aqui e ele vai perguntar qual é o valor a ser convertido. Vou colocar aqui 500, vou colocar BRL, então R$ 500, e moeda de destino dólar. Então, USD, R$ 500 é equivalente a 102,67 dólares, tá? Como tá um número float aqui no nosso input, cadê o input? Como tá um float aqui, eu escrevi apenas 500, mas ele acaba colocando 500.00 porque é um float, tá? Então ele acaba transformando em float, forçando um float, mesmo que seja um número inteiro. Para quando você colocar um número float, por exemplo, então 599, na verdade, R$ 500,99, aí ele vai converter da maneira que você quiser. E basicamente essa é a estrutura. Então o nosso conversor é só isso, ele já está pronto. Você pode testar com outras moedas também. Então você vai colocar aqui 500, mas agora eu quero de euros, então EUR, que seria o código de euros, para BRL. Então 500 euros para reais, ele vai ficar igual a R$ 2.643,87. Então, basicamente é assim que funciona o nosso conversor de moedas. Então, por essa aula é só isso. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal, like no vídeo. E se você se interessa para ter códigos como esse para você, aqui no link desse vídeo tem digamos que um link para uma biblioteca de códigos. Então, tá escrito aí na sua descrição, Biblioteca de Códigos Python. Você clica nesse link para conhecer uma biblioteca com mais de 100 códigos Python para você usar como quiser. Então, por essa aula é só isso. Fico por aqui e até a próxima.